Liturgia do dia 17 de outubro de 2023. Memória de Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir. Primeira leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é uma força salvadora de Deus para todo aquele que crê, primeiro para o judeu, mas também para o grego. Nele, com efeito, a justiça de Deus se revela da fé para a fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Por outro lado, a ira de Deus se revela do alto do céu contra toda a impiedade e iniquidade dos homens, que em sua iniquidade oprimem a verdade. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto aos homens. Deus mesmo lhos manifestou. Suas perfeições invisíveis, como seu poder eterno e sua natureza divina, são claramente conhecidas através de suas obras, desde a criação do mundo. Assim, eles não têm desculpa por não ter dado glória e ação de graças a Deus como se deve, embora o tenham conhecido. Pelo contrário, enfatuaram-se em suas especulações e seu coração insensato se obscureceu. Alardeando sabedoria, tornaram-se ignorantes e trocaram a glória do Deus incorruptível por uma figura ou imagem de seres corruptíveis. Homens, pássaros, quadrúpedes, répteis. Por isso, Deus os entregou com as paixões de seus corações a tal impureza, que eles mesmos desonram seus próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 18. Os céus proclamam a glória do Senhor. Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem. À noite publica esta notícia. Os céus proclamam a glória do Senhor. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Os céus proclamam a glória do Senhor. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, sede todos meus imitadores, irmãos, e olhai atentamente para aqueles que procedem conforme o modelo que tendes em nós. É que muitos, de quem várias vezes vos falei, e agora até falo a chorar, são, no seu procedimento, inimigos da cruz de Cristo. O seu fim é a perdição, o seu Deus é o ventre, e gloriam-se da sua vergonha. Esses que estão presos às coisas da terra. É que para nós, a cidade a que pertencemos está nos céus, de onde certamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transfigurará o nosso pobre corpo, conformando-o ao seu corpo glorioso, com aquela energia que o torna capaz de a si mesmo sujeitar todas as coisas. Portanto, meus caríssimos e saudosos irmãos, minha coroa e alegria, permanecei assim firmes no Senhor, caríssimos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo lançado à terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto.
Quem se ama a si mesmo, perde-se. Quem se despreza a si mesmo neste mundo, assegura para si a vida eterna. Se alguém me serve, que me siga, e onde eu estiver, aí estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai há de honrá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje faremos uma liturgia comemorativa em memória de Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir. Santo Inácio sucedeu ao apóstolo São Pedro no governo da comunidade cristã de Antioquia. Nos inícios do século II, foi conduzido a Roma para ser condenado às feras. Enquanto ia a caminho do martírio, Santo Inácio escreveu 7 cartas às diversas igrejas do seu tempo. São cartas escritas com sangue, verdadeiros pedaços de vida, com o grito ardente de um místico que anseia pelo martírio. Estas cartas, cuja autenticidade é admitida pela maioria dos estudiosos, com sólidos argumentos, conservam rasgos vivos e luminosos de uma das maiores personalidades dos primeiros séculos da Igreja. Na primeira leitura, Paulo enuncia o tema da sua carta. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo o crente, primeiro o judeu e depois o grego. O êxito da sua missão de evangelizador não depende da argumentação que usa, mas do poder de Deus. Com efeito, no Evangelho, revela-se a justiça de Deus, que tem origem na fé e conduz à fé, como está escrito: o justo viverá da fé. O apóstolo sente-se no dever de aprofundar e proclamar a boa nova, segundo a qual Deus quer salvar a todos pelo dom da fé. Paulo não se envergonha desse evangelho, orgulha-se dele e transmite-o, narrando a sua própria experiência no caminho de Damasco. Aí experimentou fortemente o poder do amor de Deus que salva. Além da apresentação do tema, encontramos nesta página o seu primeiro desenvolvimento. O projeto de Deus já se revelou na história de Jesus de Nazaré e revela-se cada dia na história da humanidade. Se aqui Paulo descreve uma situação muito negativa da humanidade, em breve falará da salvação oferecida por Cristo a todos. Na segunda leitura, Paulo convida os filipenses a imitá-lo, tal como ele imita a Cristo Jesus, pela sua morte e ressurreição, tal como ele imita a Cristo. Jesus, pela sua morte e ressurreição, transfigurou o nosso corpo para o conformar ao seu corpo glorioso. A cruz encerra o germe da ressurreição. Quem participa na cruz de Cristo, participa também na sua ressurreição. Santo Inácio imitou a Cristo na sua paixão e morte cruenta. Deu o seu testemunho do sangue. Todo o cristão é chamado a idêntico testemunho, se não de modo cruento, pelo menos carregando com alegria e generosidade a cruz de cada dia. No Evangelho, se Jesus Cristo é o grão de trigo que, lançado à terra e morto, produziu muito fruto, o texto que hoje escutamos é uma síntese de todo o Evangelho e da vida de Cristo. Inácio, imitador de Cristo, também é esse grão de trigo que, moído pelos dentes das feras, se tornou o pão puro de Cristo, verdadeira Eucaristia. Se os mártires precisam da Eucaristia, também a Eucaristia não pode prescindir do testemunho dos mártires. Meditemos a palavra de hoje, recorrendo a alguns pensamentos de Santo Inácio de Antioquia. Na iminência do seu martírio, o santo bispo escreve aos romanos: é bonito partir deste mundo para Deus, a fim de ressuscitar para ele. Deixai que me torne alimento das feras, por meio das quais me é dado alcançar a Deus. Sou trigo de Deus, moído pelos dentes das feras,
para me tornar pão puro de Cristo. Acariciai as feras, para que se tornem o meu sepulcro e nada deixem do meu corpo, para que uma vez morto eu não seja peso para ninguém. Então serei de verdade discípulo de Jesus Cristo, quando o mundo deixar de ver o meu corpo. Suplicai a Cristo por mim, para que por meio daqueles instrumentos eu me torne hóstia para Deus. Agora começo a ser discípulo de Cristo. De nada me serviriam os confins da terra, nem os reinos deste século. Para mim, é mais belo morrer por Jesus Cristo do que reinar sobre os confins da terra. Procuro o que morreu e ressuscitou por nós. Quero que ressuscitou por nós. Agora o parto está iminente para mim. Tende compaixão de mim, irmãos. Não me impeçais de viver, não queirais o meu morrer. A quem quer ser de Deus, não o entregueis de graça ao mundo e não o enganeis com a matéria. Deixai-me acolher a luz pura, junto dela serei homem. Deixai-me ser imitador da paixão do meu Deus. Rezai para que eu seja cristão, não só de nome, mas também de fato. Rezai para que possa alcançar a Deus. Santo Inácio alcançou a Deus através do martírio no ano 107. A sua memória é celebrada neste dia desde o século IV. A caridade tem tido os seus inúmeros mártires, que têm fecundado a Igreja e enchido o céu. Todos aqueles que sacrificaram a sua vida nos trabalhos e nos perigos do apostolado, sob todas suas formas, são mártires da caridade. Enfrentaram as fadigas, as doenças, as dificuldades do clima, a hostilidade dos infiéis, para irem em socorro dos que sofrem ou que estão nas trevas da idolatria. Era o espírito da caridade que os conduzia. Dando-nos o seu mandamento novo, nosso Senhor dá-nos no Espírito Santo a graça de o cumprirmos. Se correspondermos a este espírito de caridade, havemos de praticar entre nós a mansidão, a paciência, a benevolência. As obras de misericórdia ser-nos-ão caras e fáceis. Teremos gosto em tomar conta dos pequenos, dos pobres, dos ignorantes, daqueles que sofrem. Havemos de nos recordar da palavra do bom mestre. O que fazeis aos pequeninos e aos deserdados, tenho como feito a mim. Se tivermos uma caridade ardente e abundante, a levaremos até o sacrifício. Nos despojaremos, nos afadigaremos para socorrer o nosso próximo, e se for preciso, daremos a nossa vida por ele, como nosso Senhor o deu por nós. Que hoje possamos gravar nos nossos corações as palavras de Santo Inácio: faça-se tudo para honrar a Deus. Santo Inácio de Antioquia, rogai por nós. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje, para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de Santo Inácio de Antioquia e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Deus eterno e todo-poderoso, que ornais a vossa Igreja com o testemunho dos mártires, fazei que a gloriosa paixão que hoje celebramos, dando a Santo Inácio de Antioquia a glória eterna, nos conceda a contínua proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus.
Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.